Em 1998, começaram a construir o Rodoanel. Nessa época eu tinha entre 9 e 10 anos de idade. Eu tinha um tio chamado Valdenis, que a gente chamava ele carinhosamente de Chamel. Ele tinha, se eu tinha uns 9 anos, acho que ele tinha uns 14, 15, por aí, sabe? E era aquela época em que as molecadas saíam para as ruas, jogando bolinha de gude, carrinho de rolemã. E nessa época das obras, eles abriam uns buracos que na época eu não lembrava muito, né, como que funcionava, mas a gente achava que eram umas piscinas. E na verdade não eram piscinas, era só que eles abriam uns poços para poder utilizar a água, né, para poder mexer na obra e tal. E numa dessas épocas de calor, o meu tio Valdenis, ele resolveu sair com um amigo da rua para caçar passarinho. E tava muito calor, muito, muito, muito quente mesmo. E eu me lembro que nesse dia eu ia também. Só que eu acabei não indo porque minha mãe não deixou. Menina, foi com 2 meninos e tal, minha mãe não deixava. E o meu tio, o meu Denis, ele sempre almoçava em casa junto com a gente. Aí deu meio-dia, nada dele voltar. Aí a gente ficou preocupada, mas não muito, né? A gente falou assim, poxa, mas deu meio-dia, ele não veio almoçar ainda, o que será que aconteceu? Aí deu meio-dia, só que as horas foram se passando, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, nada desses moleques chegar. Aí, na época, a gente foi fazer um boletim de ocorrência, mas a polícia não queria registrar o sumiço dos meninos porque não tinham dado as 48 horas. E nisso, todo mundo parou para poder procurar por eles. E conforme as buscas foram aumentando, os dias foram se passando, a gente começou a procurar dia e noite. Aí começou a surgir rumores de que eles tinham sido sequestrados, que tinha acontecido alguma coisa e tal. Aí eu lembro que eles sumiram, acho que foi numa sexta-feira. Na quarta-feira, eu me arrumei, fui preparar o almoço, que na época quem fazia almoço para meu irmão era eu. E aí a gente foi, e aí meus pais saíram para continuar as buscas para ver se encontravam os meninos, como era um dia mais claro. Lá na rua da casa da minha mãe, onde eles moravam, era uma viela. Aí era a casa da minha mãe. Nessas vielas moravam todos em família, né? Tinha a casa da minha mãe, tinha a casa do meu tio, tinha a casa da minha tia, tinha a casa da minha avó e tinha a casa onde esse meu tio morava junto com a mãe. E aí eu lembro que todo mundo saiu para procurar, inclusive a minha tia-avó. Saiu para procurar eles também. Aí quando deu umas 6 horas da noite, acho que não lembro se era 5h30, mas mais ou menos nesse horário, eu desci pra chamar minha avó, porque minha mãe tava procurando por ela, né? Aí eu lembro que eu desci as escadas e a casa da minha tia-avó era bem nos fundos, né? E aí eu fui chamar e falei assim, tia, minha mãe tá te chamando. E lá de dentro eu escutei o meu tio Valdenis falando, porque ele me chamava de Pitica, né? Eu falei assim, Pitica, ela não tá aqui não. E ele era a única pessoa que me chamava de Pitica porque eu odiava esse apelido. Que eu era pequenininha e aí eu escutei e falei assim, ah não, minha mãe não tá aqui não, Pitica. E aí só que eu não cheguei a entrar na casa da minha tia. Só escutei, aí eu falei, ah, tá bom, fala pra ela que minha mãe tá chamando ela. E na época criança, meio avada, né? Aí eu lembro que eu subi pra avisar pra minha mãe que o Valdênio já tinha aparecido e que ele tinha falado que minha avó não estava lá. Só que antes de eu avisar para minha mãe, chega o meu pai chorando desesperadamente, falando assim, ó, a gente encontrou o corpo dos meninos, os meninos caíram dentro de um poço,
as roupas estavam do lado do poço. Aí eles acreditavam que, como estava muito quente, um pulou para se refrescar, mas não sabia nadar. Vindo que o outro não tinha subido, né, a superfície, pulou para tentar ajudar e eles morreram. E eu lembro que quando eu recebi a notícia, eu acabei desmaiando e acordei, acho que horas depois, chorando e falando que eu tinha escutado a voz dele, tá? E todo mundo me chamou de louca, assim, assim, deve ter sido coisa da sua mente e tal.